Sejam todos muito bem-vindos. Programa Controverso hoje discutindo Covid e direitos e garantias individuais. Dia 2 de julho, agora próximo passado, nós tivemos alguns vetos na legislação brasileira que regula o uso das máscaras no nosso país. O presidente Jair Messias Bolsonaro, ele veta exatamente o uso em igrejas, clubes, restaurantes, certas estruturas dentro da sua área íntima, particular. Pois bem, e quando ele faz isso, ele faz em razão exatamente da intimidade, da falta, da não possibilidade do poder público de interferir na atividade privada. Para discutir esse assunto conosco, eu convidei o jurista, advogado Wellington Urzeda. Seja muito bem-vindo, Wellington Urzeda. Prazer recebê-lo aqui. Doutor Giovanni Bueno, eu que agradeço, né, a deferência, a gente está discutindo, né, porque antes de ser advogado, antes de ser seu amigo, nós somos cidadãos, né? Então a gente convive em sociedade e essa sociedade ela é muito dinâmica, todo dia as coisas mudam, né? Então é um privilégio estar com o senhor aqui. Quando esse tema ele caiu, você foi a primeira pessoa que eu raciocinei a esse respeito, porque você teve no serviço público muitos anos, você tem especialidade em direito constitucional, em direito público, administrativo, e eu sei que a sua visão a esse respeito é bem ampla. E você é bolsonarista, né? Então, mas uma coisa que eu acho interessante é que você é um bolsonarista crítico. E eu realmente queria ouvir pela sua verve, pela sua visão. Mas antes eu queria que o público te conhecesse um pouco mais. Nós somos colegas não só como advogados, né? Nós somos colegas também pelo mundo pastoral. Como é que é essa experiência, Wellington? Olha, a minha base de ser humano, né, é a base bíblica, né? O meu manual de fabricante é a Bíblia. Então, nós conhecemos a Cristo ainda tenros, jovens. E sou casado com a Joyce há 30 anos, a mesma esposa, temos 4 filhos, né? Frequentamos a fonte da vida e a gente consegue hoje lidar com todas as situações. E é interessante que, lendo a Bíblia hoje, muitas coisas nos remetem como se estivéssemos vivendo dias atuais, lendo coisas que foram escritas há 6, 7 mil anos atrás, 5 mil anos atrás. Até porque a gente que professa essa fé, nós sabemos que há muitas revelações que ainda não ocorreram, que não aconteceram, né? A própria volta do Senhor Jesus é uma delas, né? E o princípio das dores, os finais dos tempos, cada vez que acontece alguma coisa, uma coisa a gente tem certeza e razão. Hoje está mais próximo do que ontem, e se houver amanhã, estará mais do que hoje. A volta do Senhor Jesus. Nós tivemos um programa sobre Apocalipse e escatologia bíblica que passou há pouco tempo, discutimos muito essa questão. Urzeda, você hoje, assim como eu, é um pastor que a gente uma vez passou sempre pastor, né? Correto. Mas você não está à frente de nenhuma obra específica, não é isso? Não. Nós temos na Igreja Fonte da Vida, nós temos pastores de tempo integral e pastores que estão à frente de trabalho. Já tive à frente de trabalho de Indiara, da cidade Jardim, do Jardim América, mas hoje nós estamos na sede auxiliando o casal apostólico, né, o apóstolo César e a bispa Rúbia, ali nas questões da sede, né, com as ovelhas. Então a gente não está num trabalho específico direcionado, não. Hoje, como advogado, eu queria muito que você me ajudasse a entender um pouco essa posição do nosso presidente Jair Messias Bolsonaro. Você faz ideia que para a oposição, para aqueles que fazem oposição ao Jair Messias, ele falar de direitos e garantias individuais pareceu um pouco assustador, né? Para você achou estranho, não? Doutor Giovanni. Ele vetar baseado nesse princípio da não interferência do Estado nessas instituições privadas. Doutor Giovanni, o senhor disse que eu sou bolsonarista. Realmente eu trabalhei e votei em Jair Messias Bolsonaro. E fiz isso pelo que ele é. Então, é lógico que nem tudo que o presidente Bolsonaro fala e faz eu concordo, porque eu sou
aliado e não alienado. Eu tenho minha convicção, eu tenho os meus princípios. Nada fere os meus princípios. Tem coisa que o presidente fala e faz que eu não faria e que eu não concordo. Agora, eu votei nele por conta do que ele é, e ele está sendo aquilo que ele é. Eu acho engraçado falarem, né, que Bolsonaro não entende nada. Ele foi 28 anos congressista. Ele conhece a Carta Magna da capa à contracapa. Ele participou até 2018 de todas as emendas e de todas as leis que o Congresso trouxe e todas as emendas constitucionais. Essa questão quem votou no Bolsonaro, votou no liberalismo. O senhor concorda comigo? Concordo. Votou no liberalismo. Concordo. O Estado menor. Há um viés de menor. Votaram no Bolsonaro um desejo antipetista em relação ao momento de corrupção no país. Muitos foram desta forma. Um combate moral, Sim, as igrejas apoiaram muito por conta do discurso moral. E o que veio no carro junto... Paulo Guedes, vamos falar. Paulo Guedes, que ele fala o posto de Ipiranga, né? O posto de Ipiranga. Então é o liberalismo, ou seja, você viu quando o Bolsonaro assumiu o que ele falou? Menos Brasília, mais Brasil. O senhor acha que está acontecendo isso? Eu acho que está... Não, ainda não, porque, infelizmente, a nossa Constituição de 88, liderada por saudoso Ulisses Guimarães, presidente, promulgada em outubro de 88, 5 de outubro, ela infelizmente, fizeram uma Constituição para um parlamentarismo. E o povo não aceitou esse 93 no plebiscito. Não aceitou. Nós temos que mudar essa Constituição, transformá-la para presidencialista. E agora já vem com esse tema de novo, porque as pessoas pensam que a gente é bobo, que a gente não tem raciocínio ou esquece das coisas fáceis. Nós já falamos que não queremos parlamentarismo, nós já falamos que não queremos monarquia no Brasil, e recente agora. Mas essa discussão sobre monarquia e parlamentarismo, eu vou deixá-la um pouco mais para diante. Vamos entrar nessa briga aqui hoje. Hoje, o telespectador, você internauta, fica conosco que nós vamos conversar sobre parlamentarismo, vamos conversar sobre monarquia aqui no Brasil. Sim. Mas então, esse liberalismo, deixando... Eu quero entrar nessa discussão com o senhor, doutor. Sim. Mas essa discussão do liberalismo, o senhor enxerga isso nessa postura do presidente Bolsonaro, quando ele veta o uso da máscara dentro da igreja? Totalmente. Qual que foi o discurso dele? Ele falou assim, ó, do jeito que estava, até na sua casa, propriedade, você teria que ser fiscalizado ou teria que usar máscara. Nos carros, os municípios estão... quem não usa dentro do carro parece que está sendo multado, né? Parece que tem uma... Sim, uma mas aí vai contra aquela pesquisa, porque o segundo lugar que menos se contamina, e isso não sou eu que estou falando, foi a pesquisa OMS também, o Ministério da Saúde, é o veículo. O primeiro é a casa própria, o segundo é o veículo pessoal. Não é um Uber, não é um transporte, é o veículo pessoal, eu sozinho no meu veículo. Como que vou me contaminar? Eu sozinho no meu veículo. Então, o que o presidente fez? Ele demonstra que o discurso dele é o mesmo da prática dele. É o liberalismo, ou seja, o Estado cuida da parte comum, da parte exterior, das ruas e avenidas, dos lugares públicos. Né? Agora, dentro de uma igreja, dentro de um comércio, dentro aqui da TV, isso é a questão do quê? Da coisa patrimonial, da coisa pessoal, da coisa particular. O Estado tem que se preocupar mais com o quê? Com segurança, porque isso é dever do Estado e é um dever não compartilhado, porque a educação e saúde é compartilhado, segurança não é. Segurança não é compartilhado. Eu vou até explicar aqui para o nosso telespectador e o nosso internauta. Nós estamos aqui fazendo essa gravação nos estúdios, né, da Action Mais, que é a produtora do programa Controverso, e antes de chegarmos estávamos devidamente paramentados, não é isso? E a máscara está aqui. A máscara está conosco está aqui guardada. Inclusive, a minha máscara, ela é uma máscara bem especial, né? Uma máscara que eu recebi ontem, porque hoje é meu aniversário, então eu estou aqui comemorando com uma máscara que eu recebi de presente, mas conversando com o doutor Uzeda, nós entendemos que estamos a uma distância. Sim. Né? Estamos com... O álcool gel está ali. Do meu lado, está fora da visão, mas está aqui do nosso lado. Então nós estamos guardando nós estamos com um grupo restringido só a 2 pessoas aqui
no acompanhamento. Apenas para poder deixar gravado, né, doutor Zeda? E as pessoas estão com máscara. E as pessoas estão com máscara. Apesar de estar mais de 4 metros da gente. Apesar que estão a mais de 4 metros, mas estão todos de máscara. Doutor Zeda, porque nós vamos deixar isso aqui gravado só para mostrar que nós temos... Então, e outra coisa, eu concordo com isso, porque casa de ferreiro, espeto de ferro. Tem que ser. Tem que ser espeto de ferro. Porque se não faço o que eu digo, não faço o que eu faço, eu não concordo com isso. Mas, por exemplo, nós estamos hoje sobre a égide dessa liberação do presidente Bolsonaro, né? Porque se não tivesse, eu teria que estar aqui agora, juntamente com você, obrigatoriamente de máscara. Mas você... O senhor acha que o Congresso, ele estava, da maneira como estava sendo produzido, ele estava interferindo na intimidade dos direitos e garantias individuais? Isso é interessante porque a Constituição diz que os poderes eles são dependentes, né? Mas ao mesmo tempo são harmônicos e independentes. Então eles são harmônicos e dependentes, mas ao mesmo tempo são autônomos. É interessante porque, em alguma visão, algumas pessoas vão discordar. E isso que a nossa ciência é bonita, porque é uma ciência humana, não é exata. O direito é bonito por isso, porque existem as correntes doutrinárias. Você vai ver muito jurista sendo a favor do que o presidente fez e muito jurista sendo contrário ao que o presidente fez. E outra coisa que faz parte da democracia, o Congresso ainda pode derrubar os vetos do presidente. Ele pode derrubar os vetos do presidente, porque isso compete ao Congresso. Então, eu entendo que ele está indo na linha de que ele está falando do liberalismo, do Estado investir mais naquilo que ele pode nos ajudar. Hoje a gente vê o tanto que foi importante privatizar algumas coisas. O senhor lembra aí o que era ter um celular há anos atrás? Você tinha um celular, tinha que ser naquela empresa e você pagava para receber, pagava para ligar, pagava deslocamento, não sei o que lá. Abriu, algumas coisas têm que ser abertas. O senhor é a favor, então, de menos Estado nessas áreas? Mas a comunicação não é muito estratégico, não, doutor? Se provou que algumas áreas da comunicação não são tão estratégicas. Por exemplo, comerciais, essencialmente comerciais. Essencialmente comerciais. Por exemplo, a telefonia móvel e fixa e a banda larga, nós vimos que, tendo concorrência, é melhor para o cidadão. É melhor para o cidadão. Hoje você tem oportunidade. Agora, existem situações, existem casos em que o Estado tem que ser uno. O Estado tem que ser o único. Doutor Zeda, deixa eu puxar um gancho em relação a isso aí para uma discussão nossa aqui mais dentro do Estado de Goiás, apesar que o programa ele acaba passando para outras fronteiras. É o seguinte, aqui em Goiás nós tivemos recentemente o governador aqui do Estado de Goiás, Ronaldo Caiado, baseado num levantamento da Universidade Federal de Goiás e também, não só nesse levantamento da Universidade do Estado de Goiás, mas também todo o staff da Secretaria de Saúde Pública e dos auxiliares que têm acompanhado tecnicamente essa questão, ele baixou uma normativa de tremenda restrição, né? Não chega a ser um lockdown, mas restringindo bastante o funcionamento das atividades do Estado para fazer ela de forma alternada, 14x14. Correto. Ele reúne com todos os prefeitos. Então, aonde o Estado ele tem condição de intervir, no Estado de Goiás não vai funcionar. Né? Não vai funcionar, essas atividades não funcionarão. Tentando empurrar as prefeituras para que também não funcione. E reuniu-se com as 256 prefeituras através de de forma remota, pedindo a colaboração dos prefeitos, visto que o Supremo Tribunal Federal ele estabeleceu que os prefeitos e governadores que fazem essa legislação particular. Só 42 prefeitos que aderiram. Nós temos, então, 214 prefeitos que não. Nós tivemos aqui uma discussão no judiciário goiano, onde um juiz suspendeu determinadas aplicabilidade dessa lei, mas o Tribunal de Justiça reafirmou que isso aí é obrigação do Estado, da Prefeitura determinar. O senhor acha que está tendo interferência entre os poderes? Aqui eu estou conversando um pouco mais em Goiás. Depois, mais à frente do programa, conversaremos da amplitude nacional. Olha, muita coisa que nós aprendemos na faculdade, e nós ensinamos, que o senhor é professor e eu também. Então, muitas coisas que a gente aprendeu na faculdade de Direito e que ensinou na faculdade de Direito, a gente está vendo ser rasgado.
A gente está vendo ser rasgado, sinceramente. Então, o Supremo já definiu que a competência para editar regras do combate à pandemia, ou seja, o abrir e fechar, onde vai ser, quando vai ser, é de estados e municípios. A União, portanto, não interfere nesse aspecto, julgado já pelo Supremo. Eu vejo, doutor Giovanni, uma preocupação, porque existe uma preocupação da sociedade dupla. Não sei se o senhor está acompanhando. E, infelizmente, nós estamos num momento em que tem pessoas que torcem para o vírus. Nós somos num país que as pessoas torcem para o vírus. Tem gente que enche a boca e fala: o Brasil chegou a 60 mil mortes, 1 milhão de infectados. Parece que está comemorando, soltando foguete. Então nós temos a questão da vida, que é o bem principal tutelado. O principal bem tutelado pelo Estado, pela Constituição, é a vida. Mas existe outro bem também, é do patrimônio, que vem atrás, que esse também sustenta a vida. Porque o senhor emprega pessoas aqui. O senhor emprega pessoas, o senhor é empresário. Então, outros também empregam. Então, isso nós temos que começar a entender e ver. E existe uma coisa, hipocrisia. Nós temos uma vantagem. O governador do estado aqui é médico. O governador Ronaldo Caiado é médico. É uma pessoa séria, uma pessoa íntegra, que nós nunca ouvimos falar nada, como o presidente Bolsonaro, em questão à conduta moral dele. E temos, ao meu ver, o melhor secretário de saúde do Brasil, o Ismael Alexandrino, ao meu ver. Hoje eu fico analisando, nós ficamos praticamente 100 dias parados. E voltamos. E agora paramos de novo. A dificuldade, doutor, é que a doença é nova. Nem a própria OMS, ela não chega a um acordo do que ela pensa. Um dia ela fala que usar máscara é ok. Outro dia fala que não adianta nada. Um dia fala que hidroxicloroquina resolve. Outro dia fala que não resolve. Depois fala que resolve de novo. Mas por que isso aí? Ela está errada? Não. É muito recente, isso é novo. Os cientistas estão batendo cabeça, que são realmente as pessoas que entendem disso aí. Então está muito recente. Agora, nós temos... Eu fico sinceramente, com dó do governador, dos prefeitos, dos vereadores, porque estão sendo cobrados pelo povo, porque um lado a vida. A UTI, segundo consta, os leitos de UTI chegaram a uma capacidade de mais de 90%, né, de lotação. 92%. Pois é, de lotação. Então, quer dizer, estamos degringolados, vamos dizer assim. E, por outro lado, tem pessoas que estão fechando o comércio sem abrir. Já estão fechando sem reabrir. Pessoas sendo desempregadas, gente fechando empresa. Então, o presidente disse que o pós-crise pandêmica será pior do que a própria crise pandêmica. E nisso aí, não é que eu não fico em cima do muro, você sabe. Eu não tenho essas coisas, eu tenho e muitas vezes quando a gente comenta, as pessoas já vêm querer bombardear. O que eu comento é tecnicamente. Por exemplo, os dois magistrados, a primeira decisão, doutor, foi para abrir. Foi para abrir. E o tribunal, porque estava fechado, o tribunal... Não, a primeira decisão foi para fechar. Né, porque o Ministério Público entrou. E o tribunal, prudentemente, revogou a decisão do juiz de primeiro grau. Por quê? Porque o Supremo já decidiu, que é o Estado e município. Agora está fechado. Algumas pessoas ganharam para abrir. O tribunal foi e revogou. Correto? Juridicamente correto. É isso que eu estou analisando, juridicamente correto. Eu não estou entrando no mérito do tratamento das pessoas poderem trabalhar. Só que eu, assim como sou, eu não sou hipócrita. Por que preocupar com uma igreja, com um comércio, com um shopping? O senhor já deve ter ido. O senhor frequenta a mesma igreja que eu. Ontem a gente estava no culto. Aí você me dedou pro povo agora. Mas nós estávamos no culto mas, por exemplo, lá você tem que medir a temperatura, tem que higienizar as mãos, e se você não tiver de máscara, você é convidado a não assistir o culto. E gente reduzida, tinha menos gente lá no templo do que na sala da minha casa. Já viu como é para entrar num shopping? Uma rigidez tremenda, tremenda. Num comércio, você tem que ficar esperando, entra um por vez, e você tem que estar a 2 metros e tal. Agora, por que não tem essa preocupação no transporte coletivo? Será que não pega Covid no transporte coletivo, não? Doutor Zeda... Será que não pega na fila da Serf para receber o auxílio do governo? Quer dizer, é muita hipocrisia, é muita hipocrisia.
Todo mundo sabe que o transporte coletivo de Goiânia, e não é responsabilidade do prefeito Iris Rezende, porque ninguém conseguiu. Esse transporte coletivo de Goiânia é uma vergonha. Uma vergonha. Agora, o senhor me fala, numa pandemia que nós vivemos, vai em qualquer lugar, o comércio está todinho fechado, porque nós estamos do 14 para o 14, como o senhor falou. Por que os ônibus estão lotados? Sendo que o comércio está fechado. E outra, mais de 1/3 da população que usa o transporte é de estudantes. As universidades, as escolas são todas fechadas. Por que o transporte está lotado, então? Para onde o povo está indo? Para onde o povo está indo? Essas discussões, essas indagações, você permanece conosco porque você está no lugar certo. Programa Controverso, hoje conversando sobre Covid, direitos e garantias, mas nós estamos adentrando um pouco de política também com o nosso colega jurista, advogado, constitucionalista, direito administrativo público, doutor Wellington Urzeda. Wellington, você estava exaltado já estava levantando aí quando nós estávamos conversando exatamente sobre essa interferência do poder público e da forma de enxergar o poder público. Vamos voltar um pouquinho mais sobre Goiás. Você elogiou bastante o governador Ronaldo Caiado por ser médico em relação às posições do Covid. Não é que elogiou bastante, você fez bons comentários focando que ele é médico e tem um staff técnico muito positivo. Prefeito Iris Rezende, quando ele acompanha o governador Ronaldo Caiado, ele faz mais por uma questão de lealdade do que tecnicismo? Ou você acredita que é mais tecnicismo a importância para a proteção de Goiânia do que lealdade ao governador? Doutor Giovanni, o doutor Iris Rezende, colega nosso. Colega nosso, advogado. Vota em toda eleição, sabia? Eu sei. Eu já estou lá há 20 anos. Né? Ele é um animal político. Ele é um verdadeiro animal político. Ele, 60 anos de vida pública, nunca se ouviu falar nada de questão de caráter, doutor Iris. Ele acompanha a situação. Apesar de ser uma pessoa mais velha do que a nossa geração, um pouco mais velho, ele acompanha, ele é muito atualizado. Pode ter certeza que o que ele está acompanhando o decreto estadual tem a ver com a técnica, porque o pessoal do município também ele tem um comitê gestor para essa crise. A Flúvia, sim, que é a líder de toda essa equipe técnica, ela veio do município. Sim, e também a lealdade, porque uma coisa a gente aprende com o Iris é a questão da lealdade, de não abandonar os companheiros. Agora, eu vejo que isso politicamente, tanto para o doutor Iris como os outros prefeitos, não é só ele não, tá? Nós temos 246 municípios, como para o próprio governador, isso tem um custo político. Porque você agrega e desagrega ao mesmo tempo. Tem pessoas que querem assim, laissez-faire de laissez-passer. Deixa como é que tá para ver como é que fica. Gado solto. Não, cada um faz o que quiser. E tem outras pessoas que falam, não. As pessoas têm que ficar em casa. E eu falo sinceramente para o senhor, se tiver condições, fique em casa. Se tiver que sair, lave as mãos com sabão. Use álcool gel onde não tiver sabão. Use máscara o tempo todo. Se cuide, individual. Sabe por quê? Responsabilidade Sabe por individual. quê? Porque nós estamos com 92% de leite de UTI ocupado. O Estado, quantos funcionários que o Estado perdeu, principalmente da saúde e da segurança? Porque são pessoas que não podem ficar em casa, porque não fecha. Então, assim, existe um preço político enorme nisso aí, o senhor sabe. Eu quero te perguntar, tem algumas vertentes suas, o doutor Urzeda, que eu quero explorar um pouco aqui no programa. Certo. Eu acho que eu tenho liberdade para isso com o senhor. A primeira é o senhor como líder político. Apesar de jurista, apesar de advogado hoje, mas o senhor tem uma forte influência política dentro do estado de Goiás.
não só no seu segmento de origem, que nós vamos conversar daqui a pouco, mas em outros segmentos também, não só também no meio religioso. Se hoje o senhor fosse vereador, ou se hoje o senhor tivesse de fazer orientações a vereadores da estrutura partidária do senhor, política do senhor, como é que seria a posição do senhor em relação a esse decreto e como é que seria em posição ao prefeito, se o prefeito quisesse aderir ou não ao decreto do governador? 14/14. Primeiro, a questão da Constituição. A interdependência dos poderes e a harmonia ao mesmo tempo. Qual que é o papel do vereador? Fiscalizar, não é só legislar. O papel principal é legislar, mas fiscalizar. Fiscalizar aquilo que eu, fechando o bloco anterior, falei com o senhor, isso também é culpa do vereador. Agora, o grande culpado de tudo isso é o povo. Porque nós que colocamos vereadores nas câmaras, prefeitos nas prefeituras, governadores nos palácios, presidente no palácio, senadores e deputados, nós somos os grandes culpados. Eu, particularmente, constitucionalista que sou, eu sou contra voto obrigatório. Não é o Congresso que tem que falar que o povo sabe votar ou não. Isso, para mim, é antidemocrático. O voto tinha que ser facultativo, ele valeria muito mais, como vale nos Estados Unidos. Muito mais. Esse é o meu pensamento. Então, se eu tivesse numa Câmara, primeiro que quem me conhece sabe que eu sou 8 ou 80. Eu não aceito nada fora do meu salário. Nada fora do meu salário. Nunca aceitei e não aceito. O vereador, ele é pago para legislar e fiscalizar. Então, muito do que está acontecendo em Goiânia é responsabilidade dos senhores vereadores. A nossa Câmara é boa, fica bem claro. Uma outra situação, já que nós estamos falando, nós não temos reforma política e não sei se vai ter algum dia, por que algumas pessoas transformaram política em profissão? O senhor é advogado, eu sou advogado. Por que um cara tem 10 mandatos de vereador, 15 mandatos de senador, 10 mandatos? Se tem um limite para o executivo, por que não tem para o legislativo? Porque eu sou contra, daqui a pouco nós vamos falar, mas vou adiantando, eu sou contra a PEC da bengala. Por que tem que morrer judicializando ou julgando? Então é o seguinte, esses são os meus posicionamentos, são firmes. Muito que está acontecendo. Só para explicar para o telespectador, a PEC da bengala é aquela que determina ao ministro do Supremo Tribunal Federal, né, aos ministros dos tribunais superiores, né, que ele se aposenta aos 70 anos. E passou para 75. Passou para 75. Né? Quer dizer, acrescentou mais 5 anos. Mais 5 anos. Seja, existe uma vitaliciedade, né? O caboclo pegou como ministro, não sai dali, ele tem essa garantia. Isso não ajuda a dar mais segurança para o Estado brasileiro, não? Não, porque aí nós perdemos essa questão. Vieram com a conversa de que isso aí, a pessoa está mais madura, já está acostumada. Mas e a outra pessoa também que não teve a oportunidade de ser? E ali também nós percebemos que ela está presa a um viés ideológico daquilo que o levou ao poder, né? Nós vamos conversar daqui a pouco sobre o Supremo, mas eu sou contra a maneira que é escolhido o ministro do Supremo. Eu sou contra. Você acha que Sou contra fechamento de Congresso e de Supremo, o ministro Supremo ficaria ali mais ou menos como um senador, 8 anos, 12 anos? Não, veja bem, dos 11 ministros hoje, 2 são de carreira jurídica, né? E assim mesmo são juízes do trabalho, correto? Uhum. São juízes do trabalho. 9 de outras carreiras. Isso. Então, esse notório saber jurídico, o que é notório saber jurídico? O que é? Eu não entendo. O senhor também não vai poder. Doutorado, quem disse que por você ter um título de doutorado, que é um título acadêmico, é só reconhecimento que você fez uma pesquisa, que você é melhor do que aquele, por exemplo, que fez a graduação ou a pós-graduação e que milita na área. Um advogado, por exemplo, criminalista, que tem 40 anos que milita na área. E o outro lá com menos idade que fez doutorado, não sei onde. Mas não tem experiência de vida, né? Não tem experiência de vida. Não tem serviço prestado É interessante. A aplicabilidade do conhecimento na sociedade. E eu vejo o seguinte, doutor, já era uma idade considerável, 70 anos. 70, não era 50. Era 70 anos. Eu sou contra a PEC da bengala. Eu acho que ela deveria ser. E, por exemplo, por que o Supremo está fazendo o que está fazendo? A culpa é do Congresso. Mas antes da gente entrar nesse debate, deixa eu fechar só a questão dos vereadores. Só para colocar uma ordem na sequência das nossas conversas. O senhor, enquanto se estivesse hoje no Parlamento Municipal, apoiaria ou não
a essa determinação do 14 por 14? Olha, só por ser governador? Eu não tenho cabresto político. Eu não voto em partido, voto em candidato. Eu votei no Bolsonaro e no Caiado porque entendi que era melhor para Goiás e para o Brasil. E se daqui 2 anos e pouco forem candidato e entender que não é, eu vou votar em outro. É dessa forma. Comigo é dessa forma. O que acontece? Eu vejo que alguém errou. Porque nós ficamos 100 dias parados. E achei necessário, elogiei o governador por conta disso aí, porque Goiás, que é um estado que tem 7 milhões e 200 mil habitantes, do número de contaminados e o número de mortos em relação a outros estados do nosso tamanho, não vou comparar com São Paulo, com Rio de Janeiro, com Minas Gerais, é bem menor. Só que agora está lockdown de novo. Lockdown não. E outra coisa, eu não sou muito fã de... Temos inglesados. Não, eu sou brasileiro. Fechamento. E o nosso país é o único da América, o continente americano, não é norte-americano e sul-americano, é americano. É o único estado, né, país da América que não fala outro idioma. Tá? O único. Mal fala português. Mal fala português. E o pessoal fica trazendo. Ainda tem colega nosso que só fica em latim, latim, latim. É lógico que tem algumas palavras em latim que elas se popularizaram e hoje não tem como você falar corpo livre. Né? É habeas corpus, não tem como. Né? Eu vou entrar com habeas corpus, vou entrar com corpo livre. Algumas coisas ingressaram no nosso linguajar. Mas tem outras, tem peça que você lê aí, de colega, ou decisão de juiz, que só está em latim. Eu não fiz latim, eu fiz português. Então, veja bem, nessa questão, eu sou a favor de a gente sentar e conversar, porque o vereador é o mais cobrado, porque ele é o representante do povo. Ele representa o povo no parlamento, onde você pode parladar, pode falar. Então nós temos que ouvir a ciência e temos que ouvir quem gera emprego. Apesar de que nós sabemos que a grande alavancada do Estado é o agronegócio. O agronegócio não parou. O boi continua no campo, o boi não pega coronavírus, o vaqueiro está lá, cuidando, tirando leite, né? Matando o gado, levando para o açougue. As coisas essenciais não pararam, farmácia não fechou, açougue não fechou, supermercado não fechou. Né? Essa discussão de o que é essencial, o que não é essencial, ela é muitas vezes ideológica, porque talvez o que é essencial para você não seja para mim e vice-versa. Mas haveria espaço para poder interferir nas garantias individuais de liberdade de reunião, como proceder dentro do meu estabelecimento, como proceder dentro da minha casa, dentro do meu carro? Há essa liberdade para o parlamento municipal? Para poder apoiar o prefeito? Olha, infelizmente a gente vive num ativismo judiciário. Então hoje o Estado, quando eu falo de Estado, eu falo de poderes. O ativismo judiciário que o nosso colega diz é que o juiz, o poder judiciário, ele entra com decisões judiciais que acabam interferindo no poder executivo. Mas isso aí não é exatamente por culpa do silêncio do legislativo? Sim, nós vamos discutir daqui a pouco. Como eu te disse, a responsabilidade grande hoje tudo que o Supremo está fazendo, que é o artigo 102 da Constituição, é do senhor legislativo. O senhor tem visto, e eu também, que o CNJ e o Supremo estão legislando na cara dura. Então, ao nosso tempo, o Legislativo Municipal, ele tem os seus limites. Ele tem os seus limites. E o próprio vereador, ele está numa situação difícil, quando eu disse do prefeito também, porque a sociedade está cobrando para ele dos dois lados. A ciência, as pessoas que seguem a ciência... Era esse ponto que eu queria chegar. As pessoas que seguem a ciência e o comércio. O que pode ser feito? Nós temos que trabalhar com as duas coisas, no meu modo de ver, como cidadão. Nós temos que trabalhar com dados, com números. Agora, tem uma coisa, sem querer criticar, mas opinando. Falaram que o pessoal da UFG, que está auxiliando o governo, falou que se não tivesse tomado conta, que a gente ia chegar em 6 mil mortes agora no mês de junho. E aí o governador e o secretário dos prefeitos ficaram preocupados porque falaram que em setembro pode chegar a 18 mil mortes. Ora, não é matemática, fica bem claro.
Mas se em 110 dias chegou a 600 mortos, chegaria em 18 mil com 55 dias? É uma situação assim, o povo hoje não é mais aquele povo, sabe, que algumas mídias queriam. Hoje não existe mais a imposição da mídia. Depois que abriu essa questão da internet, né, das redes sociais, hoje o povo não fica mais escravizado com mídia, não tem tanta influência como tinha. Então as pessoas, é lógico, tem gente que infelizmente, até alguns colegas nossos que vivem de Google, e nem tudo que está lá é correto, até porque lá é uma plataforma, lá não é uma biblioteca, lá não é uma biblioteca. Não há uma filtragem. Lá não tem a biblioteca, né? Então existem boas coisas, mas existem também coisas que não têm confirmação científica e jurídica. Então, assim, hoje nós temos que ver essa situação, porque eu entendo que a gente pode fazer uma coisa híbrida. Eu vou citar aqui, porque eu não tenho essas questões. A Aparecida está fazendo isso. Dividiu em 10 regiões e está abrindo uma região, fechando em outra, etc., fazendo alternado, mas sem lockdown. Mas lá a Câmara Municipal ajudou o prefeito a tomar essa decisão ou só acatou a posição do prefeito? Não tem como, doutor, não tem como, porque como nós temos poderes, o prefeito ele tem uma autoridade, né? E ele necessita do apoio legislativo, porque senão o próprio poder legislativo pode fazer uma norma legislativa ou uma questão de uma PEC ou uma legislação e o decreto chafurdar. Uma pergunta para você, doutor Wellington Urzeda. Nós estamos tendo uma crise na democracia e na República Brasileira? Só que essa pergunta o senhor vai responder no próximo bloco. E você fica conosco. Você está no lugar certo. Programa controverso, hoje falando sobre Covid, direitos e garantias individuais, mas estamos fazendo um passeio pela política, não só aqui do estado de Goiás, mas também a política brasileira, porque o nosso convidado, ele é controverso também, doutor Wellington Urzeda, advogado, jurista, especialista em direito constitucional e administrativo público. Doutor, eu fechei o bloco anterior perguntando para você sobre a crise na República e a crise na democracia. Mas antes eu queria apresentar, eu apresentei aqui o pastor, apresentei aqui o jurista, o pai, o marido, né? Mas eu quero apresentar e queria que você me ajudasse nisso, a sua face mais conhecida, né? Coronel Wellington Urzeda. Wellington, explica um pouco, eu conheço de capa de trás para frente, nós só somos amigos desde 96, há 24 anos, mas fala um pouco para o nosso internauta, como é que foi essa carreira sua militar, na polícia militar, como é que foi? Você já chegou no coronelato, já foi direto, já estava com um padrinho, já tinha uma vida marcada, já prevista, ou começou lá na base? Olha, eu comecei com... Tem orgulho da sua carreira? Tenho orgulho da minha carreira, tenho orgulho de ter escolhido a minha carreira. Eu não procurei uma profissão, né? Eu tinha sonho de ser militar e com 17 anos eu fui selecionado pela Marinha de Guerra do Brasil para ser fuzileiro naval. Não era só alistar, eu fiz uma seleção pública e servi a pátria no Rio de Janeiro, no estado da Guanabara, no Batalhão de Operações Especiais, Batalhão Toneleiro, no Rio de Janeiro, em Campo Grande. E fiquei 2 anos, voltei para o meu estado, sou goiano, natural de Trindade, e passei no concurso de soldado da Polícia Militar em 86. Soldado? Soldado. Então você não começou como tenente? Não, soldado. Tem muitos tenentes-coronéis que começaram como soldado? Começaram como cadetes. E tem muitos que começaram como praça, né, que a gente fala, soldado. Então eu fui soldado da PM,
Terminando o curso de soldado, eu passei no concurso para cabo, fui cabo da PM. Terminando o de cabo, eu prestei para sargento, fui sargento da PM. Como sargento, eu prestei o concurso público para oficial, passei, aí fui ser cadete na academia, e de tenente a coronel, eu pude trabalhar em várias áreas, maioria delas operacionais. Fui comandante do batalhão de Rotan, fui comandante do BOP, fui o primeiro comandante do Comando de Missões Especiais, né? Comandei Trindade, então a mudança da festa de Trindade foi uma ideia nossa, né? de tirar a parte santa da parte profana, porque as pessoas não suportavam mais aquela questão. E a gente pôde contribuir no Estado 33 anos no serviço ativo, para que o Estado tivesse um equilíbrio de segurança. E para o fechamento da minha carreira, a convite do Dr. Rodney, secretário de Segurança Pública, e do Dr. Ronaldo Caiado, governador, eu fui o diretor-geral de administração penitenciária durante 1 ano e 3 meses, né, e saí no março próximo passado. Então, durante 1 ano e 3 meses, eu pude também ver alguma coisa sobre o sistema penitenciário, mas não como eu conhecia, muro afora, e sim o sistema em per si. Urgênio, eu conheci você, pastor, pai e marido. Eu conheci um irmão de igreja, eu conheci um amigo, um homem extremamente firme, né? Você é uma pessoa extremamente firme e muito objetiva, mas uma pessoa leal, carinhosa, meigo com a gente. Isso quebra um pouco essa visão que as pessoas... Você sempre foi um cara operacional de coisas de BOP, Rotan, depois... Trindade. Não é um pouco contraditória essa visão, por exemplo, que gente como eu tem a seu respeito, da visão pública que as pessoas têm de instituições? O pessoal espera uma pessoa quase que sanguinária, agressiva. Quando fui convidado para comandar a Trindade, algumas pessoas se revoltaram com o prefeito lá, na época, o Dr. Jorge. Porque o major comandante do bombeiro lá era evangélico e pastor da Assembleia. E eu era evangélico, pastor da Fonte da Vida. E algumas pessoas se revoltaram e foram procurar. E o prefeito chegou em mim e falei: prefeito, se os senhores quiserem um padre para o município, procura o Dom Washington. Procura o Dom Washington Cruz. Agora, eu estou vindo aqui como tenente-coronel, como major, tenente-coronel, estou vindo como militar. A minha profissão de fé é inabalável, não muda. Eu posso ser soldado e ser pastor ao mesmo tempo. Por quê? Porque o próprio João Batista disse para nós: a ninguém maltrateis, sede justos e contentai-vos com os vossos soldos. Eu pergunto para você, eu não respondo a processo nenhum, por tortura, por nada. Eu não respondo processo nenhum por corrupção. Eu nunca aceitei suborno, nunca, né? E ninguém me viu bater panela em algum lugar aí, certo, para falar mal de quem quer que seja. Então, eu tenho as minhas convicções. Por todas as forças políticas estaduais, né? Tudo. Nunca, sempre foi... eu entrei na polícia, o governador era o saudoso Antônio Henrique Santillo. Eu tenho saudade. Doutor Wellington, e é exatamente por conta dessa experiência que eu te pergunto. Em matéria de segurança pública, tem como garantir a proteção, o combate à pandemia, sem entrar no direito de garantia individual, dentro do ponto de vista da segurança pública? As polícias são extremamente legalistas, e elas têm que ser. Então, a Polícia Militar, a Polícia Civil, a Polícia Federal, né, elas vão fazer o quê? Os órgãos auxiliares, a Polícia Rodoviária Federal, que são polícias de rua, né, que eu falei das 4 polícias a Guarda de rua, Civil Metropolitana, as guardas civis, né? O que acontece? Que são polícias de rua, que vão ter contato com o público, né? Elas vão obedecer às leis, os decretos, a Constituição. Então, tem como, sim, você respeitar isso aí, né? Ontem mesmo, o pessoal, eu lembro da época do Sarney, que ele falava para a gente fiscalizar aumento de preço. Fiscal do Sarney. Hoje o povo está sendo fiscal da prefeitura, fiscal do governo, fiscal da União, porque eles veem as coisas e estão denunciando. E isso é correto, porque eu sempre sou Duralex sed lex. Esse negócio de falar que a lei é dura, mas é a lei. Mas esse negócio de falar que decisão judicial não se comenta, você tá por fora.
Se comenta sim, se questiona sim, e se pode recorrer. Isso é democracia. Eu não sou obrigado, eu sou obrigado a cumprir a lei. Eu não sou obrigado a concordar com a lei. E se eu achar que a lei é excessiva, eu tenho o direito de questionar a legalidade da lei, questionar a constitucionalidade da lei. Né? Então, eu vejo que as polícias têm como, sim, são órgãos que estão na rua, que podem, inclusive, pegar a Covid. Anteontem nós perdemos o 3º policial militar vítima de Covid, porque ele está trabalhando na rua. Perdemos um monte de médico, de enfermeiros. Né? Então são muitas pessoas, não é só o pessoal da área da medicina, não, da ciência, não. Essa questão também do atendimento. Eu quero fazer um comentário aqui, inclusive ao telespectador, nós temos elogiado no mundo inteiro os heróis, que são heróis mesmos, que é o pessoal da saúde. Mas nós precisamos lembrar que a polícia, ela foi a primeira a não se ausentar em nenhum momento das suas obrigações, dos seus postos. E sem, às vezes, todo o aparato que existe de proteção para a área de saúde pública, né? No começo não havia nenhum aparato. O policial está exposto no meio da rua, o bombeiro, toda essa estrutura está exposta sem nenhum tipo de proteção. Agora está tendo um pouco mais, mas como é que pega o bandido correndo na rua paramentado e protegido? Agora que o pessoal está, no começo não estava igual o bombeiro. O bombeiro é o grande auxiliar da ciência médica, porque os primeiros socorros, inclusive, é feito pelo SAMU, mas é feito também pelo bombeiro, pelo 93. Então essas pessoas estão expostas, né? São verdadeiros heróis. Agora, num país de banana, num país que o pessoal canta hino nacional quando a seleção brasileira vai jogar, ou quando Ayrton Senna ganhava, o saudoso Ayrton Senna, o campeão, né? Esperar o quê? Num país que se queima a bandeira do Brasil? Porque eu só concordo em queimar a bandeira de um inimigo numa conquista. Isso só se faz em guerra. Eu não queimo nem a bandeira do Brasil e nem bandeira de país nenhum. Por quê? Porque a soberania está na bandeira. Isso é um desrespeito. Agora, a pessoa queimar a própria bandeira, cara, pega então e vai para Cuba, vai para Venezuela, vai para o Irã, vai para onde você quiser, ué. Você acha que é democracia? Agora, as pessoas pregam uma democracia aí, mas fumam um charuto e vão tomar uísque escocês e vão passar férias na França e fica pregando comunismo para a gente aqui? Falta nacionalismo? Falta. A gente tinha, que nós somos da mesma geração, OSPB. Eu sou um ano mais novo. Moral e Cívica, OSPB. Eu sou 6 meses mais novo. Moral e Cívica, OSPB. Nós, como criança, era obrigado a cantar um hino nacional. Moral e Cívica na primeira fase, né? Isso. Primário. Isso. E depois o OSPB no ginásio. Organização Social e Política Brasileira. A gente aprendeu a cantar um hino, foi na escola. Eu não aprendi, não foi na Marinha, foi na escola. Eu aprendi no Jardim da Infância. Pois é. Então, e outra, eu amo a bandeira, eu acho a bandeira mais linda do mundo, a bandeira brasileira. O nosso hino faltou só uma coisa. Não fala nada do maior de todos, do Criador. Porque o hino é lindo, mas não fala nada daquele que criou tudo. Né? Não fala de Deus. Você viu o hino em inglês? Deus salve a rainha. Então já começa assim. Né? Já começa assim. A moeda mais forte do mundo fala o quê? Nós confiamos em Deus. Pergunto, está tendo realmente uma crise na democracia e na República Brasileira, doutor Wellington Zeda? Na minha visão como cidadão e também o que eu aprendi na faculdade e na vida, as pessoas não estão respeitando a democracia. O que é democracia? Democracia são direitos iguais. Democracia é tolerância, não é intolerância. Eu só concordo com você, com o que você bate comigo, não. Eu posso até discordar de você, mas eu tenho que respeitar e eu tenho que pagar o preço da coisa mais linda da democracia, que chama o quê? Liberdade de expressão. Eu entendo que o Supremo e o CNJ estão entrando em área que não são afeta a eles. Por que foi feita audiência de custódia? Porque não tem lugar nas cadeias, nos presídios. Então, é o desencarceramento. É o cara ser preso e as polícias enxugarem gelo.
O cara ser preso com um crime grave e ser mandado embora numa audiência de custódia. Quem deveria ter feito a lei? O Congresso. O Congresso está abrindo mão do seu poder originário. Porque o poder originário de legislar é do Congresso. É do Congresso. A responsabilidade é dos senhores senadores e dos senhores deputados federais. Mas é do povo também que elegeu. Ou seja, o povo não quer essa audiência de custódia, o nego comete crime e é liberado porque não tem lugar onde prender. Doutor, é isso? Doutor, seria onde? isso? Isso. Outra coisa, o senhor está falando, a questão do ativismo judicial. Eu particularmente sou contra um ministro do Supremo, por ato monocrático, suspender uma decisão do presidente de outros poderes. Mas o presidente, no caso... Desculpa, é porque eu acho que o senhor está falando da questão do Ramage, né? do diretor. Sim. Mas o presidente, ele não havia sido denunciado por um assessor do primeiro escalão, o Sérgio Moro, quando ele faz a denúncia, ele ainda era ministro. Foi no ato dele de afastamento. E o próprio presidente, ele demonstrou que a indicação era por uma motivação pessoal e não uma motivação administrativa. Não foi esse ato que foi suspenso? Isso não ficou... E última pergunta, para mim não ficar atropelando o senhor, para mim te ouvir. Não era só uma liminar? Não ia ser ainda discutido um pouco mais à frente? Foi o próprio presidente que mandou retirar. Eu sou contra por decisão monocrática, porque é um colegiado, deveria ir para um colegiado. Quando envolver presidente, e presidente de poderes significa Jair Bolsonaro, significa Alcolumbre e Rodrigo Maia, presidente de poderes, correto? Então, o presidente da República e os dois, porque nós temos um sistema bicameral, então é dessa forma. Eu acho que deveria ir para o colegiado. Essa é a minha visão. Por quê? Porque quando agora falaram em interferir, a Joyce Hasselmann foi designada para uma função na Câmara, entraram, o Supremo falou que não interfere no poder. Interfere no poder executivo, não interfere no legislativo. Mas é porque ali, naquela questão, havia um prenúncio de que era para defender uma situação ilegal. Essa foi a argumentação. Que o próprio presidente, num discurso dele, numa dessas falas equivocadas, que não estou dizendo que ele... dessa maneira própria que o presidente tem, como o Lula tinha também. O Lula, inclusive, o Lula disse que precisava fazer aquilo e fez, só que o povo não se atentou. Não é isso? Nosso tempo está quase acabando. Só que eu ainda quero te perguntar sobre o inquérito. O inquérito da fake news. Só que tem uma situação. O presidente, o juiz, só fala nos autos. Ele não age de ofício. Ele tem que ser provocado. Então tem que ser em provas. Ele só fala em autos. O fumus boniuri, o perigo da demora, não é para tudo. Liminar não é para tudo. Liminar é exceção. Exceção. Só quando tiver perigo de demora e fumaça de bom direito. Doutor, estamos agora nos minutos finais. Eu queria rapidamente, o senhor consegue pincelar sobre o inquérito das fake news? O senhor é contra ou a favor? Sou contra, porque... Ilegal? Para mim é ilegal, sabe? Respeito. A gente vai fazer uma live, eu respeito, então vou falar, por exemplo, eu sou contra os critérios de escolha, eu acho que o artigo 102 da Constituição tinha que ser mudado em PEC pelo Congresso, né? Mas quem investiga não pode acusar e não pode condenar. Isso é princípio básico, Assim como eu sou contra alguém que estava numa reunião particular ser trazido para esse inquérito. Sinceramente, eu sou contra. Mas isso aí é um prato grande para nós, advogados. Para advogar, não é isso. Para defender. Não perca a live, eu vou fazer com o doutor Wellington Urzeda para discutir exatamente escolha de STF, né, dos ministros do STJ, STF, das cortes de uma forma geral. É um colegiado. Essas decisões colegiadas para interferência entre poderes, não é isso? Isso. Vamos conversar sobre o que mais? Vamos conversar sobre os inquéritos, né? Sobre os inquéritos que estão acontecendo. O não sorteio, né, de ministro. Sorteio de ministro. Vai ser muito bom. Você não perca. Nós vamos anunciar, vou soltar um cardzinho sobre ela. E o programa chegou no final, doutor Wellington. Eu queria agradecer a Deus por essa oportunidade, agradecer ao senhor. É lógico que o bonito do direito é porque não existe verdade absoluta no direito, porque existem as correntes doutrinárias, mas eu queria te agradecer
te desejar feliz aniversário, que Deus possa resplandecer o seu rosto sobre Amém. ti, tendo misericórdia de ti. Amém. Quanto você é nesse homem íntegro, você é de esquerda e eu sou de direita, mas somos amigos e um convence o outro. Por quê? Nós dois somos aliados, mas não alienados. E nunca faltou a capacidade entre nós de conversarmos abertamente sobre essas posições, né? E tem mais ainda, para quem não sabe, ele é diretor do Atlético Goianiense. O maior do Centro-Oeste. Eu tenho que ouvir isso. Eu estou recebendo o cara aqui no meu programa Controverso e é um grande prazer. Eu, que sou torcedor do maior clube do Centro-Oeste, o Vila Nova, quero desejar para você, doutor, sabe, toda a sorte do mundo. Que Deus te abençoe. Obrigado por você ter estado aqui conosco. E você, telespectador, continue conosco. Você está no lugar certo.